Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos, assim, algumas leituras bíblicas muito significativas que a gente ouve bastante na liturgia católica, né? São trechos dos Atos dos Apóstolos, um salmo, a segunda carta a Timóteo e também o Evangelho de Mateus. A ideia aqui é a gente mergulhar um pouco nesses textos, sabe? Tentar extrair as mensagens principais sobre libertação, fé e os fundamentos da igreja. Vamos começar com uma história bem dramática lá nos Atos dos Apóstolos. A prisão de Pedro. Vamos dar uma olhada nisso. Então, essa primeira leitura descreve um momento tenso, né? O rei Herodes Agripa I, ele já tinha mandado matar o apóstolo Tiago para agradar alguns grupos ali, e agora ele prende Pedro bem durante a festa dos pães ázimos. O plano era julgar Pedro publicamente, mas só depois da Páscoa. E Pedro, claro, estava sob guarda máxima. Exatamente. Preso entre dois soldados, com correntes e ainda sentinelas na porta. Humanamente falando, parecia impossível sair dali. Mas o texto dá uma pista fundamental, né? Diz que, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Isso é chave para entender o que acontece. É verdade. E o que acontece uau, impressionante. Pedro tá lá, dormindo, imagine, dormindo. E de repente, um anjo do Senhor aparece. Pá! Uma luz ilumina a cela toda. O anjo toca em Pedro, acorda ele e fala: levanta-te depressa. E as correntes, puf, caem das mãos dele. E não para aí, né? O anjo continua com ordens bem diretas, bem práticas. Sim, põe o cinto, calça e sandálias. Põe a capa e me segue. É quase um passo a passo para a liberdade. Exato. E Pedro vai seguindo meio sem entender direito. Ele até pensa que é uma visão, de tão surreal que era a situação. Sim, ele passa pelos guardas, passa pelo portão de ferro da cidade, que se abre sozinho. A intervenção divina é muito clara. Só quando ele já está na rua, livre, é que a ficha cai. Ele diz: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou. Que coisa, né? A força da oração da comunidade aliada ao poder de Deus. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é essa intervenção direta de Deus, sabe? Protegendo os líderes da igreja naquele comecinho tão perseguido. Mostra um poder que ultrapassa qualquer barreira humana. Correntes, guardas, portões trancados. É a providência divina em ação na história. E aí, a liturgia faz uma ponte muito bonita com o Salmo 33, né? Aqueles versos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Parece que foi escrito para Pedro ali. Perfeitamente. E também, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. O Salmo pega essa experiência pessoal do Pedro e transforma numa verdade de fé para todo mundo. É um convite, né? Exato. A confiança em Deus traz salvação, traz alegria, mesmo no meio da dificuldade. Provai e vede quão suave é o Senhor. É uma mensagem de esperança que vale sempre. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para a segunda carta a Timóteo. O cenário aqui é bem diferente, né? Completamente diferente. A gente encontra Paulo já no fim da vida, preso de novo, provavelmente em Roma, e sentindo que o fim está próximo. Aquele tom de despedida, de balanço final. Sim, é um contraste bem instrutivo com a libertação física de Pedro. Paulo olha para trás e diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ele não está esperando um anjo para abrir a cela. Ele espera a coroa da justiça. Ele lembra que já foi libertado da boca do leão antes. Mas a confiança dele agora é outra. É uma confiança na fidelidade de Deus até o fim, né? Mesmo que o fim seja o martírio. Precisamente. Ele diz: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. E a certeza dele é: o Senhor me livrará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. É uma libertação para a eternidade. Essa fé que não depende do resultado aqui na Terra. Isso é muito forte. Pedro e Paulo, cada um à sua maneira, mostram essa fé inabalável. Exatamente. O ponto comum é essa confiança total em Deus. Seja numa libertação milagrosa como a de Pedro, seja na perseverança até o fim como a de Paulo. A fé autêntica se manifesta de formas diferentes. E para fechar esse ciclo, a gente vai para o Evangelho de Mateus. Lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz aquela pergunta-chave para os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Esse é um momento crucial. E é Pedro quem responde, né?
Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma confissão de fé fortíssima. E Jesus logo diz que aquilo não veio da cabeça de Pedro, né? Não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Exato. A revelação vem do alto. E é sobre essa fé revelada que Jesus vai construir a igreja. É aí que vem a famosa frase: Tu és Pedro, que é pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que promessa, hein? E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E ele ainda entrega para Pedro as chaves do reino dos céus. O que significam exatamente essas chaves? As chaves, do contexto da época, eram um símbolo muito claro de autoridade, de administração. Pensa no mordomo de um palácio que tinha as chaves. Então, Jesus está dando a Pedro, e por extensão a liderança da igreja, que nasce dessa fé apostólica, a autoridade para ligar e desligar, ou seja, tomar decisões importantes sobre doutrina, disciplina, interpretar a vontade de Deus. Com a garantia do céu, né? Com a garantia do céu. É a fundação de uma autoridade visível na terra, mas ancorada nessa rocha que é a fé em Cristo, Filho de Deus, revelada pelo Pai. Então, se a gente junta tudo isso, temos Deus agindo para libertar lá nos Atos. Isso. A resposta de confiança e louvor no Salmo. Confiança e louvor, sim. A fidelidade até o fim sendo recompensada lá em Timóteo. Mesmo diante da morte. E a base de tudo, a fundação da igreja sobre essa rocha da fé lá em Mateus. Perfeito. São como diferentes ângulos da mesma realidade. A relação entre Deus, o povo escolhido, a comunidade de fé, mostra a proteção de Deus, a resposta humana de fé e oração, a importância da perseverança e a estrutura que Jesus deixou para a sua igreja. Bom, acho que conseguimos dar uma boa passada por essas leituras tão ricas, né? Com certeza. E fica talvez uma pergunta para quem nos ouve, né? Como é que essas histórias de libertação, de testemunho fiel, da promessa de uma igreja firme, como elas podem, sim, fortalecer a nossa caminhada hoje, diante das nossas prisões, dos nossos desafios atuais? Fica a reflexão.